Bom, pessoal, hoje estaremos falando sobre educação física, a tão amada disciplina que os alunos gostam. Estamos aqui com o professor Fábio, professor de educação física, que estará comentando hoje nós falando sobre um pouco da base, né? Sim. A Base Nacional Comum Curricular, a tão falada, que hoje tem alguns mitos, algumas coisas que os professores gostam, não gostam. A mídia trouxe algumas coisas não tão verdadeiras, né? Porque Sim. teve muita polêmica, né? Agora vai vir a do ensino médio, e da educação física caiu fora. Então, professor Fábio, queria primeiramente agradecer a sua presença. Obrigado pelo convite. Aqui nos estúdios. E queria que o professor comentasse como é que ficou, no geral, a situação após a homologação da base, a questão da disciplina educação física. Será que o professor poderia fazer um comentário, no geral, como é que ficou a base? Legal, não, é até interessante a gente comentar com o pessoal até um pouquinho da história, como é que essa educação física apareceu, né? Então a gente tem lá, antes da promulgação dos PCNs, né? Que aconteceu lá em 98, depois da reforma, a educação física ela era tratada como atividade, ela não era algo pertencente ao currículo da escola. Uhum. Então ela era oferecida de uma maneira participativa, né? Muita gente até falava, a educação física não reprova. Não estava errado, né? Porque ela era uma atividade. Com a reforma lá em 96 e em 98 com o lançamento dos PCNs, a educação física começou a ser tratada um pouco diferente. Primeiro como uma disciplina. E aí, lógico, com a evolução houve muita resistência, afinal de contas, anos e anos fazendo uma educação física voltada para o esporte, voltada para o rendimento, né? Não se via uma conexão do porquê que a educação física estava dentro da escola. Era uma coisa de clube, né? Você ia lá para treinar. Com os PCNs ela deu uma mudada. Antigamente podemos dizer que era assim uma recreação. Uma recreação de luxo. Né? Tipo assim, até os alunos, né? Até hoje, nos dias de hoje, a gente vê muitos comentários, né? Me corrija se estiver errado, Sim. professor. Professor, dá bola. Era isso mesmo, né? Não está errado. Tipo assim, não temos, faltou tal professor. Dá bola, peça professor de educação física. Sim, então sim. Parece que a aula era de recreação, né? Nada mais, não tinha matemática, né? Não tinha conteúdos. Não existia um objetivo. Entendi. Né? Tanto é que, acho que nós somos mais ou menos dessa época, as reuniões, principalmente de primeira a quarta série, eram sempre marcadas na hora da educação física. Os alunos iam todo para a educação física, era o momento que o professor regente tinha para fazer reunião com a coordenação, porque estava todo mundo... Ou seja, o professor de educação física não precisava participar da educação da criança. Seria mais ou menos parecido com arte. Arte também, exatamente. Né? Que até ele estava no mesmo bloco. Era educação artística. Sim. Né? Então, não interessa, né? Não interessa. Deixa eles lá, vamos fazer uma reunião. Era o momento de descanso do professor. Sim. Né? E era o momento em que as crianças iam gastar suas energias. Agora, a nova base nacional veio fazer uma mudança. Os PCNs já trouxeram um alinhamento. Já deixaram um pouquinho mais enquadrado a educação física como disciplina. Ou seja, havia algo a ser ensinado. Porém, como eu falei, houve uma resistência por parte do professorado de tirar de uma zona de conforto, que era uma educação física recreativa, participativa, onde não havia o compromisso de se passar um conteúdo. Com os PCNs veio isso. E agora, com a base nacional, veio uma preocupação ainda maior com a preparação desse aluno, desse cidadão, através das práticas corporais. Ou seja, entender que aquele movimento que é feito lá na quadra tem um propósito, tem um fim. Não é simplesmente correr atrás da bola, como eu já vou falar daqui a pouco. Então, há agora uma progressão que até na época dos PCNs era fragmentado, Fundamental 1 e Fundamental 2. Hoje a educação física está numa situação só, uma progressão. Tanto é que trouxeram para frente o esporte só era dado a partir de um 6º ano, hoje não. Já a partir do 1º ano, a criança tem uma vivência com o esporte. Só que de uma maneira própria da idade. E ela é progressiva. Então hoje a gente vê que não há mais aquela divisão de primeiro Fundamental 1 e Fundamental 2, e sim de 1º ao 9º ano. Então eu tenho um ciclo longo de 9 anos ou 4 etapas. Então há uma progressão. Então, entende-se que o corpo não é uma coisa compartimentada. Até tal idade se aprende isso, depois não se aprende mais. Não, bem pelo contrário. O corpo ele recebe informações a vida inteira.
Então a gente vê muitos adultos que depois de um tempo aprendem a nadar, depois de um tempo aprendem a dançar. E a educação física tenta fazer com que isso já aconteça lá desde o primeiro ano. Então não está compartimentando mais. Esporte só aqui, luta só aqui, dança só aqui. Não. Ao longo de toda essa vida estudantil, o aluno está tendo a vivência dessas práticas corporais. Uma coisa que eu achei interessante na base, professor, assim, que trouxe vamos dizer, uma reformulação, né? É que ela traz no sentido meio espiral, né? O conhecimento espiral. Quer dizer o quê? Que você pode tanto ver o que os professores do próprio ano, né? Tipo, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, né? O tal do Fundamental 1 e o tal do Fundamental 2, né? Que são os anos iniciais e os anos finais, né? E também na questão vertical, tanto na horizontal como na vertical. Quer saber o quê? Que o professor do primeiro ano, do segundo ano, a professora ou o professor que está trabalhando com a disciplina, ele pode saber o que está acontecendo nos anos posteriores, anos anteriores e com as próprias disciplinas daquele ano. Então a educação física ela pode ver o que está acontecendo em ciências. Então a base trouxe isso, a tal da interdisciplinariedade, né? Para que todos vejam o que está acontecendo, porque a formação é do sujeito, é do aluno. Né? Não é mais aquela coisa fragmentada, que até teve muitas polêmicas também, né? Que iam tirar isso, tirar aquilo, né? E por aí vai. Eu vejo que a base trouxe, assim, certas habilidades para primeiro e segundo ano. Ela trouxe também habilidades de educação física para terceiro ao quinto ano, né? E do fundamental ela trouxe do sexto ao sétimo e do oitavo ao nono, né? Como outras disciplinas trouxe. Fizeram 4 etapas. Fizeram para o primeiro ano, para o segundo, não. Educação física assim. Então, até o professor tem essa liberdade, né? Porque a base não se preocupou tanto com uma questão de carga horária. A gente sabe que certos colégios têm uma aula apenas, ou duas, né? Quizá 2 aulas. Né? Então, se o professor não consegue naquele primeiro ano, ele pode ir também para o segundo ano. Mais ou menos isso, né, professor? É o pensamento em longo prazo, né? Então, não se coloca mais nenhum ano eu tenho que fazer com a criança adquirir uma habilidade, adquirir um conhecimento só naquele ano. Bem pelo contrário, isso é ao longo dos 9 anos, ele vai recebendo informações que vão complementando aquela informação inicial. Então, a grande mudança que eu digo é que hoje a educação física não trata apenas do físico, não trata apenas da técnica. Ela trabalha em cima de questões físicas, lógico, né? O aprender a fazer um gesto, do lado psicológico, do autoentendimento, do conhecimento das suas capacidades, da convivência com o outro, que seria uma parte social, que é uma grande mudança. E também a preparação desse aluno para o mundo profissional. Queira ou não, né, as várias disciplinas preparam para isso, mas a educação física coloca aquela questão do trabalho em grupo, de atingir metas, de ter a dificuldade, saber de superar. Trabalhar com perdas. Com perdas, exatamente. Né? Porque queira ou não, num jogo alguém vai perder. Sim. Né? E a gente acaba dando muito valor apenas ao rendimento, né, à conquista, e nunca se preocupou com aquele que não tem essa conquista próxima, né? Então eu vejo que a educação física adiantou-se bastante, principalmente pelo foco muito centrado em cima desse lado social, psicológico, ou seja, um objetivo que vai ser trabalhado através da educação física. Então tem um objetivo social, profissional, que vai ser em cima disso, né? Então, tanto é que esses temas, né, eles foram divididos de forma, como você falou, espiral, né? E ao longo do ano, o aluno não deixa de ter aquele conteúdo que teve atrás, só que ele vai recebendo algumas intensidades a mais. Então, o esporte vai ser dado desde o primeiro ano, só que de uma maneira própria para aquela idade. Quando ele estiver no segundo ciclo, né, do quarto e quinto ano, ele vai continuar tendo esse esporte numa outra visão, com um trabalho em outro objetivo. Mas ele continua tendo as suas práticas. Isso foi uma grande mudança que eu acho que a base trouxe, né? Então, isso eu acho que ficou bem claro, né, para os alunos. Vai ficar bem claro para os alunos que eles vão entender que eu estou indo para a minha aula de educação física não para aprender a jogar apenas. Eu vou aprender a jogar e para esse jogo que eu estou aprendendo, eu vou usar de uma outra maneira. Sim. Tá, isso foi uma coisa também que eu achei legal na questão da educação física foi que não é mais aquela coisa que foi fragmentado em todas as disciplinas, a questão de conteúdo por si só. Sim. Né? Então a gente percebe que, como o professor falou agora, em alguns momentos, então eu vou trabalhar com lutas no terceiro ao quinto ano de uma forma. É claro que daí, à medida que vai a idade, né, o tal do contexto, a questão dos eixos,
até a questão cognitiva da própria criança, né? Então tem certas coisas que ela não vai conseguir compreender de uma tal forma quanto o aluno do 7º ano, 8º ano, né? Então eu vejo também que a educação física, claro, como o professor já falou, já vinha nos PCNs, né? Toda essa informação, mas o ideal mesmo é não ter essa visão mais que dá a bola, né? Dá a bola para jogar, né? E que educação física não reprova, né? Então, estamos nem aí, né, para o professor de educação física, ele só serve para entregar bola. E ter um significado, né? A própria educação física dentro de uma instituição de ensino, né, nas escolas, ela tem um significado, não tirar essa visão, né, apenas de, ou também só esporte de competição. Né? O que a gente falava na escola, o quarteto fantástico, né? Vôlei, basquete, handebol e futebol. Fugiu disso, não é aula. Não é aula. Não é aula, né? Eu achei bastante interessante também, né, com a nova base, que eles colocaram os objetivos em forma numérica, né? Tem uma codificação, tem, né? alfanuméricos, códigos, né? E ali é interessante porque isso ali serve de controle tanto do professor, como do aluno, como da escola, para ver se aqueles objetivos que estão sendo traçados para aquela disciplina estão sendo superados. Então, você sabe ali que aquela numeração ali, né, não me recordo de cor ainda, porque não bati o entendimento direto dela, né, não aprofundei, mas eu acho interessante, porque para cada fase existe uma codificação. E se você lê esses objetivos, em nenhum deles está apoiado no movimento. Eu não estou ali para ensinar o meu aluno a fazer um chute, a fazer uma cambalhota, né, um rolamento. Eu estou ali preocupado que o meu aluno use aquele movimento, aquela prática corporal para algo. Ele seja meio para se atingir algo. Então, a educação física deixou de ser apenas uma disciplina de ensinar movimento. Muitas vezes a gente tem alguns debates dentro da área. Educação física, ensino do movimento. Não está totalmente errado. Para a escola, é ensino, formar um cidadão, formar uma pessoa, em função do movimento. Então, eu vou utilizar o joguinho, a luta, a dança, com o propósito de ensinar algo para essa criança. E eu achei bacana, né, essa codificação, porque assim serve de um acompanhamento, né, por parte da escola, por parte do professor, se eu estou atingindo ou não aquilo. Né? Bem isso, professor. E também só relembrando o pessoal da codificação, né, que já foi falado em outros bate-papos nossos, né, porque vai vir agora a reforma do ensino médio, né? Sim, mais então, uma. O ministro da Educação falou que até março, né, final de março, vai vir aí, já vai ser enviado ao Conselho Nacional de Educação, né, a reforma do ensino médio, que já estão criando várias polêmicas de novo em cima disso. O professor lembra que teve as polêmicas do Enem? Sim. Né? Lá em 2009 ou 90 e pouco, as polêmicas do Enem. Ninguém queria fazer, boicotaram, a universidade não boicotar, a escola não boicotar. E hoje, as escolas, hoje nem tanto, né? Mas 2 anos atrás, quando ela ranqueava, que a função dela nunca foi ranquear, hoje as escolas amam Enem. Todos, tem plataforma de Enem. Então, hoje vê no mercado empresas ditas de educação, né? Vendendo produtos de ensino médio. Se a gente for ver no mercado, não tem nada de fundamental. Não. Nada. Né? E uma das coisas que a gente comentou dessa reforma, então a codificação, esse código alfanumérico, ele vai vir EF, né, que é inicial e ensino fundamental. Né? Ensino fundamental primeiro. Aí vem o EM, que vai ser ensino médio. Aí no caso de educação física, como ele não está trabalhando no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ela faz primeiro e segundo, terceiro ao quinto, etapas, né? Sexto e sétimo, e oitavo ao nono, né? Oitavo e nono. Então vamos para caso do primeiro ano. Então vai vir EF, educação, ensino fundamental. 1, 2, que trata-se daquele ano, né? Primeiro e segundo ano. EF, de novo, mas de educação física. E a numeração 01, 02, 03... é o objetivo. Assim, não é uma obrigatória aquela sequência. Não. Né? Não quer dizer que você fez o primeiro, daí é obrigado a fazer o segundo e o terceiro. Claro que quando a base colocou essa numeração, essa sequência, ela está trabalhando com a suposição da questão cognitiva da criança. Né? Então, talvez você trabalhe lá com habilidade 01, né? EF 12, EF de novo, que é educação física, 01,
Talvez ela queria colocar 18, talvez a 18 a criança não vá compreender muito. Não está próprio para a idade. Porque talvez estava faltando ali outras habilidades serem trabalhadas com essa criança, né? Até antes, né? E uma coisa a gente fala para a galera, né, que está nos vendo aí, pessoal, não tem que decorar a base porque são mais de 400 páginas, né, professor? Muito grande. São mais de 400 páginas, ela serve apenas para fazer o nosso planejamento, né? Nortear. Nortear e o fazer com que o país todo tenha essa base, para que não aconteça de transferências, como a gente vê que acontece, sai do sul, vai para o centro-oeste, pô, mas já foi dado, não foi dado. Então, para você saber e elencar isso, né? Mas, professor, eu acho que assim, nesse primeiro momento é isso, né? Que exato. teve essas coisas da base, né? Foi bacana, eu achei legal porque deu uma valorizada na disciplina de educação física. Como você mesmo contou, né? Correr atrás de bola é só o movimento, né? Só o esporte. Não, hoje tudo isso é usado, é jogado para o aluno. Nós não temos mais aquela intenção de, ao final de um determinado tempo, dizer meu aluno sabe jogar tal modalidade. Entendi. Não, ele sabe usar a modalidade para outras coisas. Beleza. Essa é a ideia. Bom, pessoal, finalizamos agora a base das unidades temáticas e, no próximo bloco, daremos continuidade à Base Nacional Comum Curricular.